Queridas irmãs, abra sua Bíblia no segundo livro, na segunda carta, aliás, de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, ao versículo 10, 7 a 10. Se quiser ficar de pé, esse é um gesto assembleiano, reverenciando a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto, capítulo 12 da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, versículo 7 ao 10, e diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Porém, ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Aleluia! De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Eu quero repetir a última parte do verso 9. Para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos repetir, 1, 2, 3. Para que em mim habite o poder de Cristo. Podeis assentar. Eu gosto sempre de lembrar que muitos participam, usufruem do mover do Espírito Santo na casa. Porém, nem todos são cheios do Espírito Santo. E esse pedido de Paulo não é para que esse poder seja passageiro, venha de vez em quando, mas para que esse poder, esse dínamos, essa força possa habitar nele e que ele possa desfrutar desse poder em todo o tempo. Mas lendo esse texto, Deus falou algo comigo e tem 2 coisas aqui que são de suma importância, que a gente tenha consciência e de que esta seja uma verdade, que nós nos apropriemos dela. Irmãos, preste bem atenção, queridas. Nós fomos chamados ou convocados para fazer parte de um exército. Nós não fomos chamados para enfeitar os bancos, para carregar um cartão de membro, ou para nos envaidecer de que pertencemos à maior denominação do Brasil. Não! Nós fomos alistadas como soldados. E como soldados, nós estamos constantemente
combate. Eu sei que você está em combate. Eu estou em combate. Nós estamos em combate. A luta é travada. Você sabe disso. Eu sei disso. E para isso, como soldados, de vez em quando, ou sempre que precisar, Deus nos chama para nos reunir neste quartel-general, para nos dar instruções necessárias para as próximas batalhas. E é por isso que eu me sinto privilegiada nesta noite, porque eu não fui esquecida deste dia que Deus escolheu para nos preparar, para guerrear e para sermos vencedoras. Eu entendo muito bem o que Deus quer falar. Aleluia, aleluia. Paulo disse para Timóteo: você precisa ser um bom soldado. Não basta ser um soldado, tem que ser um bom soldado. Na casa de Deus, a hierarquia não existe quando se fala de alguém que ele alistou. Aqui não tem comandante, subcomandante. Aqui é todo mundo soldado. Todo mundo a serviço. Todo mundo de prontidão. Chamou, estou aqui. E é por isso que Deus nos trouxe. Eu não sei se você pode glorificar por isso. Tinha tanta gente por aí. E não veio. E não foi escolhida. E não foi escolhido. Aleluia. Para participar dessas orientações que são tão urgentes para os nossos dias. A Bíblia diz, já vou entrar no texto: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse texto, lá no original, no grego, no hebraico, está dizendo assim: se você não se ajudar, ou não ajudar a si mesmo, no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, a ajuda que você precisa tem que vir de você. Você precisa estar preparada para o dia da batalha. E a Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Quantas guerreiras tem aqui? Levante a mão. Mas tem duas coisas nesse texto. Esse texto é riquíssimo. Dá para escrever um livro. Mas tem duas coisas que foram salientadas e eu preciso compartilhar. Primeiro, Deus me deu um tema para essa mensagem. E eu fiquei pensando, eu queria colocar outro. Mas o tema que Deus me deu foi esse: importa que Deus seja glorificado. Diga para a sua irmã: importa que Deus seja glorificado. Você sabe exatamente o que você falou? Em que lugar você entrou agora? Quem tem consciência, como eu tenho, levante a mão. Importa que Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo, após relatar sua experiência de ter ido ao terceiro céu,
lugar onde Deus habita, reina. Depois de relatar que foi ao paraíso, que ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitas dos homens falar, ele diz, irmãos, irmãs, olha aqui, preste bem atenção, não tire a sua atenção não. Você vai precisar dessa munição, viu? Você vai precisar dessa munição. Eu estou falando porque o Espírito Santo ministrou no meu coração. Depois de ele receber esta visão, essa experiência, ele diz, mas eu não quero me gabar disso. Eu quero me gabar, senão das minhas fraquezas. Aí ele diz no verso 7, eu acho tão lindo isso aqui, irmãos. Ele entendeu. E para que eu não me exaltasse, depois de ter recebido o que eu recebi, aleluia, o dom não é seu, a bênção não é por mérito seu. Paulo está dizendo assim, e para que eu não me exaltasse demais pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Precisamos chegar ao fim de nós mesmos. Aleluia! Eu vou repetir. Nesse tempo de tanta gente envaidecida, de uma competitividade no reino, de um mar de grandeza, de tanta imposição para ser útil no reino. Quantos ainda não entenderam que Deus só será Deus na sua vida quando você chegar ao fim de si mesmo? Aleluia! Paulo disse, foi-me dado um espinho. Todo mundo, pela interpretação, sabia do espinho de Paulo. Eles não sabiam da revelação, mas do espinho eles sabiam. E espinho, na antiga tradução do grego, é a palavra escolopos, que significa aquilo que frustra. Imagina Paulo, irmãs, o apóstolo Paulo recebe de Deus. E aí Satanás provavelmente pulou na permissão de Deus para afligir Paulo. E isso frustrava Paulo. Eu sou Paulo. Lembra quando os filhos de Cefas foram expulsar aquele demônio e o demônio não saía? Os demônios disseram, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço. Paulo era conhecido no inferno, era conhecido no céu, era respeitado na terra. Mas aí é que a gente entende que a misericórdia de Deus é tão grande na vida de Paulo, que Deus diz, eu não posso deixar você perder. Eu preciso colocar um espinho para você não se gloriar,
para você andar entendendo que a glória é minha. Quem precisa ser glorificado sou eu, não é você. A exaltação não é para você. Tem muita gente boa morta espiritualmente, porque tomou a glória para si. O Senhor disse para Moisés: diga para o povo preparar um incenso para queimar para mim. Faça a mistura de onixe, estoraque, gálbano, a mesma medida de incenso puro, para queimar no santuário. Mas tem uma coisa: ai daquele que cheirar, porque o perfume é para mim. Diga para a sua irmã: ai de quem quer cheirar. Ai de quem querer usufruir da glória que é de Deus. Ai de quem quer se posicionar acima de Deus. Esse espinho impedia que o sucesso de Paulo fosse exaltado acima da medida. Gente, como a gente gosta de citar o nome da gente, de elogio, de aplauso, de reconhecimento, sim ou não? A gente vive falando: a glória é para Jesus. Não precisa eu que tu cresça, eu diminua, mas ai se não citar o nome. Vai para casa triste, querendo desistir de tudo. Diga para sua irmã: não cheire o incenso, não é para você. Você é apenas um instrumento para que o reino cresça, para que Deus seja glorificado. Aleluia! E quando Paulo viu que o espinho era algo sério, ele fez que nem eu e você faz: vou orar. Não é assim, irmã? Quando a luta aperta, diz: vou orar. Não é assim? Paulo diz: vou orar, vou entregar isso na mão de Deus e vai resolver. Paulo tinha confiança. Ele conhecia, ele sabia, Deus havia falado com ele, encontrou ele no caminho de Damasco. Falava cara a cara com ele, dava as instruções que precisava dar. Ele ora uma vez, Deus não responde. Ele diz: o negócio é difícil, tem que orar a segunda vez. Orou a segunda vez, Deus não responde. Para você que está orando por uma causa, hoje Deus me fez entender algo, irmãos, tão maravilhoso. Eu vou dar esse testemunho aqui. Um dia, aí ele vai orar a terceira vez. Alguns escritores dizem que o 3 aqui não significa que ele orou só 3 vezes, mas não interessa. Interessa que está escrito 3. Na terceira vez ele orou, só que aí ele já começou a entender. Povo crente é um povo sábio, irmãos. Se Deus não respondeu, tem algo para aprender nesse negócio. Eu vou repetir isso aqui, porque tem crente menino, que ele fica querendo colocar Deus na parede, querendo... Não! Se Deus não respondeu, tem algo neste negócio que Deus quer te ensinar. Ele entendeu que Deus estava tentando lhe dizer algo com tudo aquilo que ele estava passando, com aquele espinho, com aquela enfermidade, com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquele filho, com aquele marido,
com aquela porta que não se abre. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, que nem sempre Deus vai abrir porta. E a gente fica forçando, desgastando energia, desgastando emocionalmente e às vezes até enfraquecendo espiritualmente. Porque a gente quer que a porta se abra. Paulo entendeu. Então Deus está querendo me dizer alguma coisa. Esse espinho aqui não é qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Aprenda uma coisa. Não há nada de errado com a oração de Paulo. Ele queria afastar a dor daquele espinho, como a gente quer ficar livre da dor. Não tem nada errado. Porque aquele espinho para Paulo tinha 3 dimensões agora. Preste bem atenção. Primeiro, uma dimensão física. Doía na carne dele. Segundo, uma dimensão mental. Era um mensageiro de Satanás. Mente, irmãos. Terceiro, agora ele reconheceu. Esse espinho tem uma dimensão espiritual. A minha oração não é atendida. Tem alguma coisa errada nesse espinho. Até, preste bem atenção, que ele parou para ouvir Deus. Tem gente desenfreado na oração. Ele só ora, ele fala. E nunca para ouvir Deus falar. E Deus fala de diversas maneiras. Orou uma vez, orou 2, orou 3, Deus não respondeu. Diga para sua irmã, silencie. Como diz o Salmo 46, que foi proferido pelo pastor Sinomar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que Deus está dizendo no Salmo 46? Aquietai-vos. Deus está dizendo, para! Senão daqui a pouco você vai estar lutando contra mim. Você não sabe se é minha vontade, se é o diabo, se é minha permissão. Pare! Atribuindo a Deus o que é do diabo ao que é de Deus. Aquieta! Aramandara chorama, sirimigonde machui managashai. Tem gente desenfreado demais. Não para ouvir Deus. Oração é diálogo. Eu falo, Deus fala. Aleluia. Quantos conseguem conversar com Deus na oração? Levante a mão. Que privilégio! Quantos já ouviram Deus falar na oração? Lindo, irmãs, não é lindo? Dá vontade de pular aqui. Aí Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Deus não moveu o espinho. Deus estava dizendo para Paulo: eu tenho um propósito nesse espinho. Eu sei que você precisa entender que você só está suportando até agora tudo que você está passando é por causa da minha graça. Eu vou repetir.
Porque às vezes Deus sinaliza algo com mais veemência para mim. Você não está suportando esse tempo difícil e ainda está de pé, porque você é boa, não, porque você ora muito, não, porque você jejua, não, porque não! É porque a minha graça está te sustentando. Você só suporta porque eu estou te sustentando. Mas chegou a hora que você precisa se apropriar. Para de andar cegas. Eu estou vencendo porque eu estou... Para, Paulo. Eu quero que você ande como alguém que ande na luz, enxergando tudo. E quando a gente entende que só está onde está por causa da graça, o nariz empinado cai, a gente se humilha, a gente se prostra, a gente se rende. Aleluia! Deus estava dizendo para Paulo: eu quero que você entenda uma coisa, e que muitos crentes precisam entender, que a minha graça é suficiente de A a Z, indo e vindo. Pergunte para quem está do seu lado: para você a graça é suficiente? Mas se eu não entender que é a graça que está me sustentando, jamais vou entender que ela é suficiente. Olha como Deus está trabalhando com Paulo, está trabalhando com você, trabalhando comigo. Aí tem gente que diz assim: ai, não estou aguentando mais, vou sair da igreja, vou procurar outro lugar, porque aqui ninguém... Ai, estou com raiva de fulano, ai, estou com raiva de ciclano. Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Diga para a irmã crente que a graça é suficiente para ele. Ele dá glória de dia, de noite, nos vales e nos montes. Ele não reclama, ele não murmura, ele não se exalta, ele não quer ser melhor do que ninguém, ele não impõe. Muitas vezes a graça pode vir removendo a carga, pode, porque Deus sabe o nosso limite. Mas na maioria das vezes, a graça vem fortalecendo o ombro de quem carrega a carga. Sabe como a gente quer conhecer a graça? Só quando ela remove a carga. Aí a gente acha que Deus fez. Mas Deus está dizendo para Paulo: Paulo, você tem que reconhecer que eu não vou tirar a carga, mas eu vou fortalecer seu ombro para carregar a carga. Para que isso, Senhor? Para que você não se glorie, mas para que eu seja glorificado. Paulo teve que acreditar que a graça era suficiente. Irmãos, eu fiquei orando hoje à tarde, falando isso com Deus. Meu Deus, a gente ouve tanta mensagem. Tem coisa que vocês ouviram aqui, o pastor pregando, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Muitas pessoas dizendo: Senhor, isso é inatingível. A gente não pensa assim? Tem mensagem que é tão forte que diz: mas isso é inatingível, eu não vou ser essa pessoa, eu nunca vou conseguir agir assim. Mas o Senhor disse: é necessário. Irmão, você precisa entender que a graça é suficiente. Levante a sua mão só para ver se você entendeu. Diga: a graça para mim é suficiente. Sabe por quê? Quando nós aceitamos a graça,
Irmã Madali, mas eu aceito, da boca para fora. Porque quando vai para a prática, a gente vê neguinho aí pulando, se estribando, se desesperando, criando situação, buscando ajuda de A e de B. Não é assim, irmãs? É. Mas quando nós aceitamos a graça, o que nós estamos aceitando? Nós estamos aceitando o prazer de Deus em nós. Olha como é profundo. Quando nós aceitamos a graça, nós estamos, preste atenção, isso aqui é forte. Nós estamos desfrutando de um status do favor e da aprovação de Deus. Olha que lindo. Não sei se você entendeu. Tem gente com força para dar glória ainda aí. Por isso que tem que aceitar a graça. Porque quando você aceita a graça, você vai desfrutar de um status diferente. O povo quer status porque quer ser melhor do que os outros. Não. Aqui quem tem status no reino de Deus é quem aceita a graça. É quem aceita estar dentro do favor e da aprovação de Deus. A graça significa que Deus gosta de nós. A graça é a própria força de Deus. Eu vou correr para terminar. Aí quando ele entende, aceita a graça, ele muda de nível. Gente, que coisa linda. Olha aqui. É instantâneo, irmãs. Não tem aquela pessoa que você conhece, que passa a luta 365 dias por ano e não desanima? Você conhece alguém assim? Eu conheço. É porque ele já subiu de nível. Ele já está acima das inquietudes terrenas. Gente, isso aqui é muito lindo, pastor. Sabe o que significa Caleb na Bíblia? Homem de faro. Sabe o que significa isso? É uma pessoa que atingiu um nível, um status, em que ele já está acima das inquietudes terrenas. Ele não se abala mais. Ele só vê do alto. E quem está nesse status não quer descer nunca mais. Aí ele responde, isso que para mim é glorioso. Ele diz assim: portanto, agora de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim, aleluia, 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 para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Já pensou você andar pelas ruas com o poder de Cristo repousado sobre você? É por isso que Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, apontando para ele, edificarei a minha igreja. E aí tem uma coisa: as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que é isso? Não resiste. Quando a igreja chega, quando alguém que tem o poder de Cristo repousado sobre ele, as portas do inferno não prevalecem. A gente fala muito em maturidade espiritual, em maturidade cristã. Para mim, maturidade cristã é um lugar chamado dependência de Deus.
A resposta de Deus para Paulo trouxe uma consciência sobre o que ele precisava entender. Que não importava o que ele estava sofrendo, mas ele precisava querer que Deus fosse glorificado. Eu vou repetir. Deus estava dizendo, eu preciso que você saiba. Você sabe muita coisa, Paulo, mas isso aqui é tão importante para a sua caminhada cristã, que você precisa entender que o que importa, irmã, olha aqui para mim, que o que importa não é o que você está sofrendo. Importa é que eu seja glorificado. Eu quero ser assim quando estiver abatida. Não importa, eu quero que ele seja glorificado. Paulo entende que tudo deve ser para glorificar a Deus. Enquanto não chegarmos nesse nível, não podemos dizer que somos maduros espiritualmente. Uma pessoa que tem maturidade é uma pessoa equilibrada. Sabe o que é uma pessoa equilibrada? Vamos para a Bíblia. Profeta Abacuque. Pensa. Diga para a irmã, não é à toa que você é quem você é. Deus diz, eu vou usar o inimigo para torturar meu povo. Coisa vai ficar feia, Abacuque. Abacuque disse, vai, Senhor. Mas tem uma coisa, eu estou tão equilibrado. Eu conheço tanto, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, que ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vaca, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus, lidar com gente madura na fé é uma coisa diferente. Sim ou não? Eu já contei, alguém já deve ter ouvido eu falar isso, mas eu gosto de repetir isso. Quando foi instalado o lockdown, no dia 18 de março, se não me foge a memória, eu cheguei da minha última agenda antes de cancelar tudo. E no outro dia, bem cedo, eu cheguei à noite do dia cedo. Eu fui na casa da minha mãe, no apartamento dela. E às vezes eu chego lá, eles estão fazendo o culto doméstico, eu espero um pouquinho, às vezes eu abro a porta. E quando eu cheguei, ela veio sorrindo, me abraçar. Aí ela disse, eu estou tão feliz. Eu já fiquei assim, né? Feliz por quê? Ou recebeu muito dinheiro, porque ela gosta de dinheiro. Alguma coisa aconteceu. Eu disse, mas por que a senhora está tão feliz? Ela disse, sabe por quê? Porque eu estou vendo a palavra de Deus se cumprir nos meus dias. E a palavra de Deus diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E eu já estou vendo isso acontecer. Isso não me trouxe tristeza, nem desespero. Eu estou alegre, porque a palavra de Deus cumpre. O que é isso senão maturidade espiritual, pastor? Enquanto muita gente desesperada, vou deixar de abraçar, vou deixar de ir, vou deixar de vir. Ela estava lá desfrutando desse status, do favor e da aprovação de Deus sobre a vida dela. O maior perigo nas nossas vidas, eu quero que você guarde isso.
O maior perigo na vida de um crente é Deus ser blasfemado e desacreditado no seu momento de aflição. Isso não pode acontecer. Quem está entendendo ainda dá conta de dar um glória. Não pode. Isso é o maior perigo. O ímpio chegar e dizer: mas você fala tanto de Deus e está desesperada. Que Deus é esse? Você que ora tanto e está tão aflita. Deus sendo desacreditado. E às vezes Deus sendo blasfemado por culpa sua. Porque no dia da aflição, você ainda não consegue atingir um status diferente. É isso que Deus queria que Paulo entendesse, que eu entendesse hoje você. Irmãos e irmãs, o que mais precisamos é conhecer a Deus. Preste bem atenção, a nossa ansiedade revela o quanto conhecemos de Deus. Eu vou repetir. A nossa ansiedade revela o quanto conhecemos de Deus. Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ponto final. Seja uma mulher de faro. Seja uma mulher de olhar diferente. Seja alguém que enxerga de cima para baixo. Eu ando tão preocupada com essas mensagens que não levam a conhecer Deus. Essas mensagens de autoajuda. Essas mensagens de exaltação do eu. E até os hinos mesmo, por que não falar? Será que vocês estão preocupadas com isso? Esses dias eu fui num congresso, e aí o cantor cantou um hino da harpa. O povo parecia que estava num velório. Aí ele falou: não vai dar certo esse hino não, que o povo aqui não está entendendo. Aí ele começou naquele: você vai passar por cima, você vai pisar na cabeça do diabo, você vai... Aí o povo, menina, virou um repeté danado. Quem conhece Deus... Irmãos, olha aqui para mim. Quem conhece Deus, não importa onde Ele está, o que Ele está passando, importa é que Ele sabe que Deus vai ser glorificado. Profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fique de pé que eu já vou terminar. Quanta mensagem de valorização do eu. Olha aqui para mim. Maturidade espiritual não é medida pelos dons que você tem. Maturidade espiritual é pelo quanto você conhece de Deus. Preenchidos pela graça, vamos entender que tudo precisa ser para glorificar a Deus. Eu estava pregando numa igreja há poucos dias, e no púlpito Deus ministrou algo para mim que eu fiquei assim, até tonta. Deus disse: é muito bom, é maravilhoso, quando você abre a sua boca e me glorifica. Mas você só vai atingir um lugar de excelência quando alguém glorificar a mim através de você. Quantos querem estar neste lugar de excelência? Isso é a visão de Deus, não é a minha visão.
está no lugar de excelência. É quando alguém glorifica a Deus por causa do seu testemunho, por causa da sua fé, por causa do seu compromisso com a palavra, por causa da sua retidão, por causa do seu temor ao Senhor, por causa da sua sabedoria. Por que eu preciso compreender? Aceitar a graça, irmã Madali. Finalizo aqui. Porque a maior parte dos nossos desafios e batalhas, nós lidamos sozinhos, sim ou não? Eu vou repetir. A maior parte das nossas guerras, nós enfrentamos sozinhos. E é por isso que precisamos ter consciência de que ter Deus é mais importante. Porque hoje os crentes estão assim, apoiando nos outros, sim ou não? E sabe o que está gerando isso, pastor Bertier? Esse povo que não tem esse conhecimento de Deus, ele fica se apoiando no outro, morre ele e mata o outro. Porque eu não sou capaz de carregar além das minhas cargas. Você não é capaz, o senhor não é capaz, o senhor de carregar além das suas cargas. Aí quando a gente não conhece Deus, a gente quer transportar para o outro. E nós estamos matando muita gente. Irmãs, eu oro, eu ajudo em oração, mas não vem querer fazer eu de muleta, porque eu já tenho as minhas cargas. Vocês precisam aprender. Quantos pastores, esposa de pastores, estão adoecidos por causa desses crentes que não têm maturidade espiritual e quer sobrecarregar o outro, porque não conhece Deus. Não conhece. O que a Bíblia diz, irmãos? Na minha angústia, chamei o pastor e ele orou. É assim? Na minha angústia, chamei a irmã Regina. Na minha angústia. Não, está dizendo assim, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Dá para glorificar a Ele? Ele promete socorro bem presente na hora da angústia. Um dia, uma irmã me ligava todo dia, contando a mesma história. Enchia a linguiça e desenchia a linguiça. Eu já não estava aguentando mais, mas por educação a gente ouve. Quando ela ligava, eu via o telefone, eu ficava, Jesus, não vou atender. Mas aí, né, tem a dor da consciência de vou atender. Aí um dia eu falei, Senhor, eu não sei mais o que falar para essa irmã, porque tudo que eu falo ela não faz. Porque hoje as pessoas querem solução simplista. Ninguém quer batalhar. Diga para sua irmã, azeite tem preço, querida. Azeite a gente não empresta. Azeite a gente compra. Diga para ela, vai comprar o seu azeite. Aí Deus disse, diga para ela que não se varre enquanto o vento assopra. Na hora que o vento está soprando, não adianta você tentar juntar as folhas. Quando o vento assoprar, aprenda, abaixe a cabeça, deixa ele passar.
Quando a luta vier, quando a guerra estiver travada, quando a calúnia vier, abaixe a cabeça, porque ela vai passar. Oh, aleluia, aleluia! Precisamos conhecer a força da graça na fraqueza. O nível com Deus vai muito além da confiança. O nível que nós precisamos ter com Deus vai além da confiança. Nós precisamos aprender com esta palavra: aceitar os propósitos de Deus. Paulo não entendia, mas Deus fez ele entender. Eu não vou tirar esse espinho. Sabe por quê? Eu não quero que você se perca. Eu preciso de você ainda, Paulo. Eu quero que você diga para sua irmã: aguenta firme, porque a graça vai te capacitar. A graça vai fortalecer seu ombro. A graça vai fazer com que Jesus seja glorificado através de você. Graça nada mais é do que uma ação capacitadora. Eu quero orar para terminar, entendendo que tudo que Deus falou aqui, pastora Eliude, foi para preparar este exército. Irmãs, uma mulher sozinha derrotou um exército inteiro. Jael, imagina esse batalhão de mulher aqui, preparadas na palavra, martelo na mão, preparada na palavra, estaca na outra, firmeza, estabilidade, fé inabalável. Tá ruim, tá difícil, mas eu confio no Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. Sabe o que eu acho mais lindo? Que quando a gente aceita a graça, a gente para de sofrer. A luta não te incomoda mais, não tira mais seu sono, não te perturba mais, não tira sua fome, não tira sua alegria, porque tem tanta gente aqui, irmãs, que sorria tanto e que hoje já não sorri mais. Sabe qual é a leitura do céu? Está faltando compreender a graça. Diga para sua irmã: Deus pode não te dar resposta, mas Ele vai te capacitar. Você aceita ser apenas capacitada? Eu quero orar só por quem aceita ser capacitada pela graça. Vai parar com essa choramingação. Gente, eu nunca vi. Tem crente que é choramingando o tempo inteiro. Quando abrir a boca, vai ser para glorificar. Vai para ser para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ser para dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Só quem entendeu a palavra. Coloque você, sua mão no seu ombro. É uma decisão
Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Jesus, se você quiser vir após mim, é uma decisão. Mas depois que vier, aí é comigo. Sua vida vai mudar, minha irmã. Você vai dizer para ele, não é para mim. Eu aceito ser só fortalecida pela graça. Vai acabar a chorumingação, vai acabar a murmuração, vai acabar a reclamação, vai ter alegria, vai ter festa na sua casa todos os dias, vai ter retorno. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Seus filhos que estão desviados não vai precisar nem de convite. Eles vão adentrar sozinho pelo templo, levantando as duas mãos e dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Quem crê nisso, levante a mão e adore a Deus. Mais uma palavra para você dizer para você mesma: se não for para glorificar Deus, eu não quero. Oh meu Deus, para que eu falei? Deus está dizendo que nessa semana vai ter tantas ofertas para você, mas você vai ter que ver se vai ser para glorificar Deus. Tem gente que fica assim: eu quero, Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero. Ele não perguntou ainda. Isso vai glorificar o Senhor? Não importa o que você passa, importa que Ele seja glorificado. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Querido Deus, Pai que está no céu, graças te dou. Anamanagasuri mikoma, namaragastera, bagashuri mikola, basuri bias. Ramagadara gashiri mikodori minimia, basuri mikoma, la basudikas. Horamanga da bashei, manduri bikadubite abashtiba, la balastura bahastei. Anagarashiri mikoda bela bashuri biobe, la basudikas. Oh, aleluia! Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, por ter me permitido estar reclusa nesses dias dentro do quartel-general. Só quem está agradecida por isso, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus. Gratidão, Senhor, pelas instruções, pelos ensinamentos,
pela porção que a nós foi confiada. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Agora dê um abraço bem forte na sua irmã e diga para ela: nunca se esqueça que importa que Jesus seja glorificado. Obrigado, pastor Bertier, pastor Eliude, Deus abençoe. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.